Opa, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Vamos conversar aqui um pouquinho mais de história, falar hoje de primeiro reinado, né? Que foi esse período de governo de Dom Pedro I aqui nesse Brasilzão, certo? Ele que proclamou nossa independência e vai se tornar aí o nosso primeiro comandante, primeiro cara a tocar o rumo em nós. Bom, vamos começar então do começo, né? O primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é que esse período de governo de Dom Pedro foi um período muito conturbado, certo? Então a gente teve vários conflitos aí, de certa forma, muito atrito, certo? Nesse primeiro reinado, tá? Primeiro a gente vai começar com uma briga, né, da elite brasileira com Dom Pedro I. Essa elite brasileira é a mesma que apoiou ele na, na independência do Brasil, tá? Essa mesma elite que o apoiou, agora tira esse apoio político que ele tinha, porque eles queriam um rei liberal. Então eles queriam uma certa participação política, né? E por meio de um rei liberal, eles conseguiriam isso, certo? O grande desejo da elite brasileira é participar ativamente da política, tá? E como Dom Pedro vai se tornar, na verdade já é, né, nesse ponto aqui, o rei do Brasil e um rei totalmente absolutista, isso vai deixar a elite brasileira bem é, brava aí com ele, né, de certa forma, porque eles não vão ter a participação política que eles tanto queriam, tá? E aí em 1823, no meio desse atrito todo aí, da elite putaça com Dom Pedro e tudo mais, a Assembleia Constituinte vai ser convocada. Então a gente tem a convocação da Assembleia Constituinte, e vai ser uma Assembleia, né, como já diz o nome aí, para fazer uma Constituição do Brasil, certo? É... Só que esse pessoal aí que se reuniu para fazer a Constituição brasileira, primeiro que não envolvia, né, Dom Pedro, certo? E segundo que eles queriam limitar os poderes do rei, tá bom? E dar participação política para a elite brasileira, né? E ao ver esse cenário, essa constituição sendo construída, né? Dom Pedro vai chamar a Guarda Nacional e vai fechar a Assembleia, certo? E então ele vai acabar com todos os planos aí da elite, vai ficar bem feia a coisa, né? Nesse nessa treta aí, tipo, não vamos ter sangue derramado nessa hora, né? Mas foi bem um negócio bem tenso, né? Mas enfim, depois de toda essa tensão aí, né? A Assembleia foi fechada e essa Constituição acabou não saindo, né? Mas lá em 1824, é, agora com a participação de Dom Pedro, a gente vê essa Constituição sendo. é, a gente vê o Brasil tendo uma Constituição, né? Só que com algumas mudanças. E essa Constituição ela vai ser outorgada, né? Então Dom Pedro ele vai outorgar essa Constituição, ou seja, é uma Constituição imposta. E Constituição essa que vai contra os interesses da elite, tá? Então Dom Pedro realmente não, Dom Pedro e a elite realmente não estão se dando bem aí, né? Uh, e né, essa Constituição não teve participação da Assembleia. Então, a gente está vendo aqui esse cenário inicial bem conturbado aí, né? Bem pesadinho, certo? Já começando com tudo a nossa independência. Vamos ver então, agora, essa Constituição, né? Que é essa Constituição brasileira, é a nossa primeira Constituição. O primeiro ponto dela, um dos pontos mais importantes dela, né? Acho que talvez até o mais importante dela, é a divisão dos quatro poderes. Lembrando que hoje a gente tem apenas três poderes, certo? Agora, nessa época aqui, a gente vai ter quatro, sendo eles os três que a gente já conhece, né? O executivo, o legislativo e o judiciário.
Só que com a gestão, né, do nosso querido Pedrão aí, do poder moderador, certo? Esse poder moderador é feito apenas para o rei. Só o rei tem esse poder. E também o poder executivo será dele apenas. Tá bom? Então, o moderador e o executivo cabem ao rei. E fica aí, então, o legislativo e o judiciário sem, sem serem exclusivos do rei, certo? E o voto, né, dessa Constituição é aquela mesma coisa de sempre, né? Então apenas homens votam, então o voto é masculino, só pessoas maiores de 21 anos, que era a maioridade da época, então homens maiores de 21 anos, tá? E o voto, ele não é universal, o voto ele é censitário, certo? Censitário esse que é por renda. Então, vamos supor aí que para a pessoa votar ela tem que ganhar 100 mil reais por ano, vai, digamos assim, ou 100 mil reais por mês, enfim, é uma renda X aí, né, que é colocada, e só o pessoal que está nessa faixa para cima consegue votar. Então, basicamente, só rico vota, certo? E aí, então, a gente vê uma certa mudança no cenário que a elite planejava, né, que a elite queria. Que era a da lei estar acima do rei, então o rei está submetido à lei, não ter esse absolutismo, né? Mas na verdade acontece o oposto, né? O rei acaba ficando acima das leis, ficando maior que as leis, né? Então a gente tem ali o mesmo cenário normal ali do absolutismo, né? Que a gente teve na França, que a gente teve na Inglaterra, enfim, na Europa inteira. Também teremos aqui no Brasil uma monarquia absolutista, certo? E aí, meu, uma coisa, um negocinho aí que a gente não falou até agora é a igreja, né? Como é que a igreja tá aí no meio dessa treta toda, né? Ela continua daquele mesmo jeito que a gente viu anteriormente. Ela ainda está submetida ao Estado, né? E a gente vai chamar essa submissão da igreja de regime de padroado, né? E ela vai durar, esse regime aí vai durar até 1889, que é quando a gente vai virar uma república, tá bom? Vamos ver então, agora, vamos ver outro cenário aqui do Brasilzão, que é a economia. Como é que tava essa economia brasileira? Bom, nessa época aqui, a gente está na Europa depois de Napoleão, a gente teve o Congresso de Viena já, né, de Napoleão está recém-morto, certo? Ele morreu aí em 1821. Isso aqui estava acontecendo em 25, 24, 22, por aí. E então, vamos entender como é que estava essa economia, né? Bom, Portugal vai pedir alguma coisa, vai pedir uma indenização para o Brasil para que ele reconheça a nossa independência, certo? Então, Portugal não vai deixar muito barato aí a nossa independência, não. A gente não vai sair, eles não vão sair de mãos vazias, né? E então, nosso crescimento, né? A gente vai aparecer pro nosso nascimento, na verdade, perdão, aí pro mundo, a gente vai aparecer pro mundo já com uma dívida externa, e não é uma dívida externa muito pequena não, viu? Porque essa indenização é a que a gente vai ter de Portugal, que a gente vai ter não, que a gente vai ter que pagar a Portugal, é o que Portugal precisa para pagar o que deve à Inglaterra. Então a gente está devendo para a Inglaterra, né? De certa forma. Então a gente tá vendo que a gente tá com uma dívida externa bem grandinha já. Começamos bem, né? E a Inglaterra, né? Essa belezinha da Inglaterra vai continuar com as vantagens econômicas que a gente já viu anteriormente, né? Lá no período joanino, certo? Das taxas alfandegárias e tudo mais. E então esses tratados aí de 1810 serão renovados, certo? Por mais
um tempinho aí. E a Inglaterra, ela estava nos pressionando bastante também, né? Além de toda a dívida e tudo mais, elas estavam bem insatisfeitas. A Inglaterra estava bem insatisfeita conosco, né? E estava pedindo pelo fim do tráfico negreiro, né? Pelo tráfico de escravos, tráfico dos navios negreiros, né? E então, né? Pra gente meio que é, meio que a gente, né? Deixar de né, parar de deixar a Inglaterra brava com isso, né? A gente vai criar uma lei contra esse tráfico, né? Que não vai ser cumprida, né? A gente vai continuar com o tráfico de escravos aí por mais algum tempo. E é aí que nasce aquela expressão que a gente usa até hoje, né? Que é pra inglês ver. Então, foi aí que surgiu essa expressãozinha. Isso é uma curiosidade para vocês. E outro ponto importante da nossa economia, para vocês terem uma noção do quanto a gente está ferrado, é que não existe nenhum produto importante para a gente exportar. A gente não tem nenhum produto grande aí que nos dê uma boa renda, uma renda sólida, né? A gente vai exportar por enquanto só açúcar, couro e algodão. A gente ainda não tem café, a gente ainda não tá com uma economia sólida. A gente tá bem ruinzinho aí, certo? Bom, temos também atritos a mil nesse primeiro reinado, né? Vamos ver esses atritos quais são, certo? Começando aqui pela uma breve introduçãozinha, né? A algumas revoltas que a gente vai ter nesse primeiro reinado, né? Bom, a gente está observando aqui uma grande dificuldade do primeiro reinado, perdão, em construir um governo centralizado, tá? Então, o primeiro reinado ele tá tendo grandes problemas para realmente se solidificar, tá? Isso se deve ao grande atrito, né, com a elite, e não quer de jeito nenhum que Dom Pedro tenha uma monarquia absolutista, tá? E aí, por conta disso, a gente vai ter revolta, né, nas províncias, em que Dom Pedro vai ter que acabar com elas de alguma forma, né? Só que a gente tá, né? Você já viu aí na economia, como tudo mais que eu já passei, e a gente não tem muito exército, a gente não tem muita coisa, né? E então, pra parar essas revoltas, né? Dom Pedro vai chamar mercenários, né? Vindos da Europa, né? Que seriam ex-soldados de Napoleão, tá? Ele vai chamar alguns dos ex-soldados de Napoleão, né, contratar, na verdade, certo? E aí eles vão vir da Europa, né, e vão tratar dessas revoltas. Só que eles vão usar de extrema violência, vai ser um negócio bem feio, sabe? Bem sanguinário, né? Então foi bem maldoso isso aí, né, da parte dos mercenários, né, porque eles abusaram mesmo da violência, certo? E engraçado, um pouco estranho e triste, né? Que esses caras aí que botaram terror nas províncias e fizeram toda esse banho de sangue, eles hoje são homenageados, né? Aqui mesmo em São Paulo, com o nome das ruas do Ipiranga, certo? Até meio, no mínimo, estranho, né? A gente homenagear um pessoal aí que derramou sangue brasileiro nas províncias. Mas, enfim, né? Isso aí eu não vou entrar em detalhes porque não interessa na nossa aula aqui. Vamos seguir o foco, certo? Então, essas revoltas aí serão todas vencidas. Agora vamos estudar a fundo algumas revoltas. Duas, para ser mais específico, tá? A primeira que a gente vai ver aqui é a Confederação do Equador
por favor, gente, não é país Equador. O nome disso aqui, da Confederação do Equador, é por conta da linha do Equador, beleza? Não tem nada a ver com o país chamado Equador. Isso aqui é a linha do Equador, sabe? Quem estudou geografia aí sabe o que é a linha do Equador, tá? Essa revolta, ela vai acontecer no Ceará e em Pernambuco, tá? E ela vai acontecer, né, por conta desse autoritarismo de Dom Pedro aí, porque quer ter uma monarquia absolutista. E eles vão querer duas coisinhas aí que a gente já viu antes e que todo mundo, né, que faz revolta quer. Primeiro, eles querem se separar do Brasil, eles querem o que antes era a independência, né, do Estado, agora que o Brasil inteiro já é independente, eles queriam se separar de Portugal, agora eles querem se separar do Brasil, né, e criar, então, o que a gente vai chamar de novo Estado, que seria chamado de Províncias do Nordeste. E eles criam também uma república, né, então em todo mundo a finzão da república, certo? Essa revolta, como eu já falei anteriormente, ela vai ser vencida, né, por conta desses mercenários, mas era isso aí. Isso foi a Confederação do Equador, tá? Então, por conta do autoritarismo de Dom Pedro, eles queriam se separar do Brasil, criar um novo estado e criar uma república, beleza? E a gente vai falar, né, a gente vai ter também outra revolta aí, que é a Guerra da Cisplatina. Cisplatina, que é aquele território que Dom João invadiu lá atrás, e que ficou com a gente, né? Não foi devolvido, não foi tirado de nós pelo Congresso de Viena. Apenas a Guiana francesa foi devolvida à França. Mas enfim, essa Guerra da Cisplatina é a Guerra de Independência do Uruguai. Essa guerra vai durar de 1825 a 1828, tá? Essa revolta a gente vai perder, certo? E essa parte do território ali do extremo sul, que hoje é o Uruguai, que era a Cisplatina que pertencia ao Brasil, vai virar então o Uruguai, a gente vai perder uma parte do nosso território. E é um negócio bem zoado isso aqui, porque a gente gastou o que a gente não tinha nessa guerra, e a gente ainda perdeu o território. Ou seja, foi bem ruim essa guerra da Cisplatina pra nós. O Uruguai deu uma ferrada aí na gente. Né? Gente, essas revoltas a gente vai falar e daqui a pouco vocês vão ver ainda mais na regência, né? Essas revoltas, elas, né, a gente tem que falar nelas e tudo mais, porque tem aquele negócio, né, de que brasileiro não se manifesta, brasileiro é preguiçoso, né? E é pacífico pra caramba. Só que aqui a gente tá vendo que não é bem assim. A gente, né, sabe causar uma baderna aí nas coisas, né? Mas, enfim, uma justificativa aí pra vocês do porquê raios a gente tem que ficar vendo as revoltas que acontecem, né? Mas enfim, vamos chegar aqui agora, encerrar essa linha, chegando ao fim do primeiro Reinaldo, né? Bom, Dom João, ele eventualmente vai morrer lá em Portugal. Dom João VI vai acabar falecendo. E Dom Pedro I é o herdeiro do trono português. E aí então Dom Pedro vai ficar naquele dilema, né? Vou, não vou, vou, não vou. Até que em abril de 1831 a gente vai ter a Noite das Garrafadas, né? Que Dom Pedro estava voltando de viagem, tá? E era pra ser uma festa de boas-vindas, né? Não sei o que, tava tudo organizado para ser uma festa de boas-vindas, porque ele havia retornado e tudo mais, uma felicidade, né? Só que o povo, né, como a gente já viu, tava muito puto com ele. E aí começaram a atacar garrafas nessa caravana de boas-vindas dele. Então esse episódio aí ficou conhecido como Noite das Garrafadas, certo? E aí, em abril deste mesmo ano, né, logo ali depois dessa Noite das Garrafadas, ele fala, quer saber, meu?
já que esse pessoal tá me enchendo o saco, tão me odiando aqui no Brasil, eu vou me parar desse negócio, eu vou lá pra Portugal e se dane tudo. Então ele vai abdicar do trono brasileiro e vai assumir o trono português como Dom Pedro IV, tá? E aqui no Brasilzão a gente vai ficar como? Né? A gente tem agora o Pedrinho, que é o Dom Pedro II, ele tem apenas 5 anos de idade. Você vê que meu, Dom Pedro I é bem vacilão, né? Deixou o filho de 5 anos aqui e vazou. Enfim. Só que, cara, o Dom Pedro II ele já tem 5 anos de idade. Então ele não tem como governar, né? Com 5 anos. E aí, então a gente vai entrar no período da nossa história que a gente vai chamar de regência, que é o meio termo entre as dois reinados, tá? Bom, então, assim a gente encerra essa nossa aulinha de primeiro reinado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender aí o que foi essa primeira monarquia brasileira, tá? Se inscrevam aí no canal, tá? Que é um projeto que eu tô gostando bastante de fazer. E eu espero que vocês estejam gostando também dessas aulas e eventualmente gostem do que mais tem por vir aí. Certo? Mais um vídeo ainda deve sair hoje falando sobre a regência, tá? Espero que vocês tenham conseguido, que eu tenha conseguido ajudar vocês. Deem um like aí embaixo para dar uma fortalecida, certo? Se inscrevam aí, ativem o sininho, toda aquela conversa padrão, né, de criador de conteúdo para YouTube. Mas enfim, é isso aí, então. Um abraço e até mais.